As pessoas dizem, não podemos julgar as pessoas. As pessoas dizem, não podemos condenar ninguém. As pessoas também dizem, não podemos falar do pecado de ninguém. Mas será que isso é verdade mesmo? Vamos para a Bíblia que nós vamos descobrir. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Anunciando as Escrituras. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. No vídeo de hoje, iremos falar sobre julgar, o julgamento cristão. O crente pode julgar? O crente pode repreender um pecado? Porque julgamento também é repreensão. Vamos para o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, um texto muito conhecido por cristãos, por incrédulos, por muita gente, né? Que usam esse texto de uma forma que eu acredito errônea. O texto ele começa exatamente assim, no capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Vamos ler somente até aqui, né? Bom, Jesus realmente ele fala que nós não devemos julgar, porque nós seremos julgados com a mesma medida que nós julguemos. Só que o texto ele não para por aqui. O que as pessoas não entendem é que versículo não separa texto de contexto. As pessoas entendem errado o objetivo do versículo. O versículo ele foi criado para que a gente possa ter uma facilidade maior de contrapassagem. Mas a Bíblia ela não foi escrita em versículo e nem capítulo. Foi escrita somente com a letra limpa, né? É tanto que versículo veio aparecer há mais de 1500 anos depois de Cristo. Mas nós entendemos que nesse texto aqui, ele começa no versículo 1 e ele para na questão do julgamento no versículo 6. Então eu tenho que analisar todos esses 6 versículos para dar um veredito para o texto, para eu realmente interpretar o texto, o que o texto está querendo dizer. Primeiro de tudo, o Senhor Jesus ele não está condenando o julgamento em si. Até porque a igreja ela precisa julgar os pecados das pessoas para que sejam disciplinadas, para que seja convertido dos seus maus caminhos. Jesus ele está repreendendo aqui um julgamento hipócrita. Nós entendemos isso nos versículos posteriores, principalmente no versículo 4, que Jesus ele fala o seguinte: ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o teu algueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Veja que Jesus, ele está mais uma vez condenando aqui o julgamento hipócrita. Como assim? Digamos que eu falo com a pessoa que está bebendo, só que eu estou cometendo adultério. Digamos que eu falo com a pessoa que está mentindo, só que eu estou vivendo em fornicação. Jesus ele está proibindo, ele está repreendendo um julgamento hipócrita. Porque, meus irmãos, não tem como eu julgar, eu querer tirar o cisco do olho da pessoa se eu estou com uma trave no meu olho. Se eu estou com uma trave no meu olho, eu não tenho nenhuma capacidade de tirar o cisco do olho da pessoa. O que é que Jesus diz? No versículo 5 ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o algueiro do olho do teu irmão. Então eu tenho que primeiro tirar a trave do meu olho para que eu possa tirar o algueiro do olho do meu irmão. E o que é esse algueiro? O que é essa trave? É pecados, que Jesus está dizendo aqui. Então, primeiro preciso me libertar do pecado que eu vivo, do vício que eu vivo, do pecado em que eu estou vivendo, viver em santidade, viver em harmonia, em comunhão com Deus, para que depois eu possa querer tirar o algueiro do olho do meu irmão. E como se tira isso? Ajudando, ensinando, também dizendo a verdade, que aquilo é proibido para um cristão, que aquilo não é aceitável diante de Deus. Mas o que mais a gente vemos hoje, meus irmãos, é a falta de sabedoria ao falar a verdade. Porque as pessoas acham que falar a verdade é de qualquer jeito, é de qualquer maneira. Eu sei que a verdade, mesmo sendo dita com amor, vai gerar um pouco de desconforto, porque a verdade sempre dói. Mas devemos tratar os irmãos com amor. Devemos entender que nós não podemos julgar com forma de condenação. Nós não podemos condenar um pecador, porque todos nós somos. Agora podemos condenar, podemos repreender
o pecado do irmão, a conduta do irmão, porque só assim ele vai ser liberto. Por que Jesus fala em João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a pessoa não conhecer a verdade, se nós não falarmos a verdade, essa pessoa não vai ser liberta. Agora, a partir do momento que você fala a verdade, em que você diz para aquela pessoa que aquilo ali é errado, que aquilo ali não é aceitável diante de Deus, essa pessoa ela vai ter que fazer uma escolha: continuar no seu erro ou buscar se consertar diante de Deus. Então, o julgamento para que venha fazer com que a pessoa cresça diante de Deus, isso é um julgamento bom, é um julgamento aceitável. Veja o que o texto também fala em João, capítulo 7, e versículo 24. Jesus ele diz exatamente o seguinte: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ou seja, eu não posso julgar analisando a aparência da pessoa, eu não posso julgar com julgamento com hipocrisia de maneira nenhuma, mas eu posso julgar segundo a reta justiça, ou seja, segundo a palavra de Deus, que é a nossa base como justiça, que é a justiça de Deus. Nós devemos julgar não o irmão para condenar, mas a conduta, o pecado, a ação que ele está cometendo, a gente pode julgar dizendo que é errado, dizendo que não agrada a Deus, mas em nenhum momento sem amor, sem misericórdia. Porque se Deus fosse nos julgar sem misericórdia, todos nós seríamos condenados. Amém? Eu espero que você tenha entendido. Eu não quero aqui mexer com a cabeça de ninguém. Eu só quero mostrar que a gente tem autoridade de repreender maus hábitos, pecados dentro da igreja e também fora da igreja. Porque somente conhecendo a verdade é que as pessoas vão ser libertas dos seus pecados. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.